Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Estou compartilhando mais esse vídeo com vocês e hoje nós vamos falar da vida financeira, tá? Com o olhar terapêutico. Você vai aprender hoje aqui o que a terapia é capaz de fazer para ajudar você a começar a resolver os seus problemas financeiros e principalmente ter um olhar completamente diferente do olhar que você tem hoje. No vídeo anterior, eu compartilhei com vocês aí, no vídeo anterior eu pedi para vocês escreverem aí como vocês se vê onde vocês estão localizados, né? Aí, para você quiser, se você quiser detalhes, precisa voltar no vídeo. Eu vou tentar, tá, falar um pouco mais rápido, porque esse vídeo aqui, se eu quiser falar dos 3 desenhos, talvez ele vai ficar bem maior, tá? Mas vai ser interessante, porque você já vai poder dar início em tudo isso aqui ainda essa semana, tá bom? Então, gente, me desculpem, eu tô um pouco alérgica, mas a gente vai conseguir fazer o vídeo, tá? Então, para quem escreveu, né, na semana passada, que mais negativos, tá, em relação à localização de vocês, para quem acha que a localização de vocês estão influenciando, né, o crescimento de vocês, eu gostaria de falar que essa visão está completamente equivocada e é uma informação totalmente equivocada da mente para vocês. Por quê? Nós não dependemos da nossa localização externa para que a gente evolua, né? E possamos ter o nosso crescimento, né? E concluindo, todos os lugares, aonde é que você estiver agora, e se você começou a compreender você a partir daí, isso significa que é o lugar para você começar. Então, o que eu quero dizer? Que a sua localização, ela não tem como interferir nessa questão. Porque, de alguma forma, onde você nasceu, onde você mora, com toda certeza não é por acaso, né? Por mais que pareça difícil, é porque você tem uma visão já e informações muito equivocadas da mente que trouxe essa dificuldade toda para você. Mas isso não quer dizer que esse lugar vai impedir você de ter a evolução que você precisa e muito menos de conquistar o que você precisa. Então, o lugar não pode ser de forma nenhuma o seu bloqueio para o crescimento, tá? Tudo tem um porquê e nada é por acaso, tá bom? Então, isso foi a resposta do vídeo anterior. Agora, para a gente iniciar, então, a questão financeira, vamos começar pelos passos que você precisa tomar antes de você sentar e fazer esse desenho. Eu tô arredando, gente, porque na possibilidade que você tiver aí, faça um print desse desenho, porque vai ser necessário você fazer todos os desenhos. E eu vou falar por quê. Gente, quando você tira o seu tempo para fazer os desenhos, nesse momento, você não tem nenhum bloqueio, nenhum. Nada vai bloquear nem na mente e nem na própria C.R, para que essa informação suba direto, tá? Por quê? Quando eu estou desenhando e depois eu paro e olho o desenho e compreendo o que eu desenhei, e principalmente se você fizer isso no período em que você estiver ainda fazendo os desenhos, você envia assim, é uma informação direta, tá? Lembra que quando você era criança, a primeira vez que você se comunicou foi através de desenhos, entendeu? Ah, vou dar o lápis e o papel para essa criança dar sossego. E às vezes você nunca teve tempo para observar que aquela criança estava comunicando com você através de desenhos. Todos nós começamos assim.
Todos nós. E ainda vai ser assim até, né? Todos nós. E é a maneira mais rápida de você enviar uma informação. Por isso que eu sempre falo dos desenhos. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem um print e depois você dá um zoom para você identificar que cada desenho aqui tem cores nele diferentes uma da outra. E essas cores diferentes, elas também têm um porquê. E vocês vão saber nesse vídeo. Se ele ficar muito grande, gente, eu vou tentar dar toda a informação aqui. Porque nós temos muito chão para andar nesse conhecimento aqui, tá? E eu, como terapeuta, eu quero divulgar o meu trabalho e principalmente ter milhares de pessoas tendo acesso a essa profissão, a esses resultados, né? Por quê, gente? Porque eu sei que a maioria das pessoas, elas não procuram esse tipo de ajuda só por não ter o conhecimento. Elas não procuram porque é caro. É caro. Não é uma coisa que todo mundo vai conseguir pagar. Mas eu quero esse acesso para todos, né? E eu tenho um registro que possa me permitir isso, tá? Então, nós vamos então falar dessa situação aqui hoje, vida financeira. Porém, tirou o print, deixa aí, porque você vai fazer o desenho depois. Agora você vai pegar um papel e uma caneta para você começar a anotar o que você vai ouvir aqui. Antes de fazer o desenho, vai ser preciso você passar por 4 passos, tá? Antes de fazer o desenho, você vai precisar de passar por 4 passos. Preste atenção quais são esses passos. Passo 1. Você vai definir o horário de você fazer o diagnóstico dos seus problemas financeiros. Por que isso? Porque você vai disciplinar a sua mente a não pensar nesses problemas 24 horas por dia. E você vai disciplinar a sua mente a não pensar sobre isso durante a cama, tá? Na hora do sono. Então, o primeiro passo é defina o horário em que você vai conversar com você sobre os seus problemas. De que forma que eu vou falar comigo sobre esses problemas? Você vai ter lápis e papel em mãos. E você vai estar, então, inicia o desenho. E se você não quiser fazer as listas dos seus problemas, comece aqui dentro desse desenho, tem bolhas grandes, maiores e menores. Então você vai começar colocando as iniciais dos seus problemas dentro das bolhas menores, tá? Se você não quiser escrever, porque você vai ter esse desenho que você vai fazer, correto? Então você tem o passo 1, defina o horário em que você vai falar com você sobre problemas. Como nós estamos falando da palavra financeira, né? Então, que seja o seu momento aí de poder estar falando sobre problemas financeiros. Definir o horário, tenha disciplina sobre ele. Não aceite que nenhum problema financeiro perturbe você antes do horário. Quer preocupar, surgiu um problema novo, 3 horas. Se o seu horário for 3 horas, só 3 horas que eu vou falar sobre isso. Tá? Então você não vai falar sobre isso nem pensando, nem com as pessoas, não comente nada com as pessoas, e você vai ter a conversa séria na hora certa, tá? Sobre isso. Isso chama-se disciplina. Então você vai disciplinar, tá? O mental de vocês a não pensar em problemas 24 horas, porque você agora tem um horário, correto? Vamos para o passo 2. Postura. Vamos falar da postura, gente. Quando você vai resolver um problema, você nunca deve estar com os ombros para frente, muito menos permitir que você tenha um semblante decaído, como aquelas pessoas que vão contar problemas pra gente. Tem pessoas que chegam, nossa, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, não sei o que. Cai o olho, cai o ombro, cai tudo, entende? Cara, quando você tem esse tipo de postura,
para falar com você mesmo dos seus problemas, ou quando você está conversando, né? De repente você vai lá negociar uma dívida no banco, né? Ou negociar, né? E você chega com essa postura decaída, cara, você já está derrotado. Porque entenda que, quando eu entendo que eu sou um líder da minha vida, eu também preciso ser um líder quando eu estou resolvendo o problema, né? Então eu preciso ter postura de líder, né? Eu preciso... Desculpe, gente. Sempre que precisar, eu vou precisar de dar uma pausa aí, tá? Então, por exemplo, quando vocês estão... quando vocês estão nessa postura, como eu disse, completamente declinado, você está se curvando diante daquele problema. Você não está olhando ele nem de igual para igual e muito menos sendo um líder. Você está sendo como se fosse um servo, né, daquele problema. Então, primeiro é a postura, tá? Primeiro, você vai ter a disciplina com horário, claro, e o segundo, você vai ter essa postura. Então, pense em todo a sua postura, gente. Precisa estar com uma postura completamente de líder. Postura de líder é olhando, estar para cima, tá? Como eu vou olhar as coisas de baixo. As coisas que eu sei que eu tenho capacidade de liderar, elas precisam ser pequenas para mim. Eu preciso ser maior do que essas coisas, entende? Então, se você melhorar a sua postura, com toda certeza você vai ter uma visão completamente já diferente relacionada ao seu problema. Ele já não vai ser tão grande, sabe? Ou você vai enxergar ele nesse ponto de igual para igual, ou você se enxerga bem acima dele. O melhor é acima. Então, na postura, eu queria dar uma dica. Exemplo, você vai escrever e não desenhar. Às vezes, para você desenhar, você precisa talvez inclinar um pouco, mas observe que não joga isso tudo. Eu vou dar uma dica, porque eu faço. Eu gosto de fazer os desenhos em pé. Eu faço de pé, tá? Então eu fico de pé na hora de desenhar e boto todos os detalhes e eu olho. E por quê? Porque a mesa ela é mais baixa que eu, né? Então, quando eu termino de fazer uma parte, eu consigo olhar com essa postura. Então, eu já estou liderando a informação que eu estou enviando. Entendeu o que a gente falou que ia driblar a mente? Então, eu estou dando... Gente, o que eu estou dando para vocês aqui é valioso demais. Então, vai depender muito do comprometimento de vocês para ter resultados, tá? Agora, vamos falar do terceiro. Terceiro, gente, esse terceiro passo, ele vai ajudar você com a postura e ele infelizmente, gente, se você falar o terceiro eu não vou fazer, esquece, nem postura você vai conseguir, tá? Terceiro passo, a aparência de vocês, tá? Quando eu falo de aparência, eu tô falando da maneira com que eu vou dar um exemplo, principalmente tanto faz os homens quanto as mulheres. Quando vocês estão de chinelos, né? Imagina que quando a gente coloca o chinelo, ela te dá uma postura completamente de relaxamento para baixo, né? Então ela não vai elevar a sua postura quanto um outro sapato que tenha um pouquinho de salto, ele não vai conseguir te dar essa elevação. O chinelo não. Então, o que eu estou querendo dizer tenha calçados que te ajude a melhorar a postura, tá? Principalmente na medida que você pode de repente estar aqui desenhando e precisar parar e ir até o banheiro. Se você for até o banheiro, você não vai sair daqui dessa postura e ir como um desesperado, né? Joga para baixo, nossa, tá apertada. Calma, você não vai, você tem controle, não vai sair nada aí nas calças, né? Então você vai, com aquele sapato adequado, ele vai te ajudar a inclinar mais a coluna
e onde você vai fazer esse movimento todo em uma postura adequada. Beleza? E como eu vou saber se a minha aparência tá beleza, ela tá de fato com a aparência de um líder para eu resolver problemas? Então isso seja você indo num banco, isso seja você indo fechar um contrato, isso seja você, por exemplo, gente, adaptam, porque dentro da área financeira vai valer para tudo, até mesmo ir lá na imobiliária para pagar um aluguel. E com muita gratidão, né? Porque você está podendo pagar seu aluguel. Antes de você ter a ação, que você vai ter o contato com o problema, esteja diante de um espelho que dê para você ver o corpo todo, tá? Então você olha para aquela postura, observe o rosto, observe o corpo e as roupas e o calçado que aquela pessoa do espelho está vestida. Pergunte para aquela pessoa que está lá do outro lado no espelho: de fato eu posso te ver como líder? Se a resposta for não, então volta para o armário, lá onde você se arruma e se arruma. É isso que eu quero dizer com a boa aparência, tá? Que vai te trazer uma ajuda muito grande na sua postura. Isso muda tudo. Por que eu estou trazendo isso até para a hora do desenho? Porque isso precisa ser aplicado no dia a dia, né? Quando você, de fato, começar a melhorar a postura, a sua aparência e cuidar mesmo dela, você vai ver o quanto isso é importante no dia a dia, né? É muito importante, por exemplo, que até as mulheres, tá, gente? Principalmente quando as donas de casa, né? A maioria das vezes, donas de casa, elas, né, ainda mais quando tem muita criança, tá muito ocupada, elas né, amarram o cabelo e vão ter aquele dia, e coitadas, na maioria das vezes não tiveram tempo nem de olhar no espelho. Mas eu digo para você, você tem tempo sim para isso, né? Mas eu acordo às 7 horas. Muda o horário, entende? Acorda às 6. Tem aí essas coisas que eu tô, essas dicas, como algo que precisa estar no seu dia. Então vai ficar muito mais fácil para você não ter que fazer isso só na hora que for falar de problemas, ok? Essa é a terceira dica. Agora nós vamos para a quarta e última dica, para que a gente chegue aqui. A quarta e última dica é você dedicar toda a sua atenção. Então entenda, se os seus problemas não serão escritos, ou você está indo resolver alguma questão, é preciso ter pontualidade, horário precisa ser, você precisa ser pontual, você precisa ter a postura, a aparência, e você precisa dedicar àquele momento toda a sua atenção, tá? Então, por exemplo, se você está indo resolver e não está escrevendo, diagnosticando os seus problemas, você precisa, naquele momento onde o outro vai falar com você, tente o máximo que você conseguir de permitir que a sua mente preste atenção naquela pessoa. Olhe essa pessoa nos olhos, né? Não olhe para uma pessoa que passou aqui, sabe? Se tem alguém que passou do outro lado com uma roupa engraçada ou com uma cor de roupa que chamou a atenção, traga muito rápido a atenção. Então, nós precisamos dar atenção àquilo que nós queremos resolver, tá? Então, é necessário você dedicar a atenção. Segundo ponto dessa dedicação se você já está na sua disciplina, com a postura legal, a aparência está legal, e está no momento de você agora, então, escrever ou fazer os seus desenhos, não faça isso em frente à televisão, tá? Não faça isso jantando, não faça isso comendo bolacha, tá? Alimente primeiro, esteja sem nenhuma falta, bota uma aguinha, né, que isso tudo bem, bota uma aguinha do seu lado, e se você tiver a possibilidade de fechar a porta quando você estiver nesse local, é melhor ainda. Esteja por inteiro no que você vai fazer.
Então, essa é uma maneira de que a gente demonstra o respeito por aquilo que você quer resolver e você, de fato, esteja no estado de presença para que você consiga o diagnóstico da situação e consiga, de fato, então, começar a resolver os problemas. Agora vamos falar, então, de resolver problemas, ok? Vamos lá para esse primeiro desenho. Esse primeiro desenho, gente, todos eles serão muito importantes que você faça igual. Mas hoje nós vamos aprender a compreender esse desenho aqui. Esse desenho, ele está exatamente no seu campo financeiro, tá? Então, você vai, a partir desse momento que você compreende, tá? Que o seu campo financeiro está exatamente nessa linha mesmo de desenho, entenda isso. Aí você tem aqui embaixo, onde tem mais bolhas, você tem de um lado aqui, que seria seu lado direito, e do outro lado, seu lado esquerdo, você tem o lado familiar e o lado social. O que eu quero dizer com o lado familiar e social? Toda a base financeira que você tem hoje, toda a base veio desses dois lados. Certo? Chocaram agora? Acredito que vocês devem ter chocado. Eu vou dar para vocês exemplos, vou trazer 2 exemplos aqui, eu até anotei para falar sobre eles. Eu vou dar para vocês 2 exemplos de que a base familiar, nossa base familiar e nossa base social influencia diretamente em toda a nossa área financeira. Então, se eu tenho uma base familiar onde eu fui criada numa estrutura bem acima dos pensamentos e padrões de escassez, provavelmente eu serei uma pessoa, eu vou estar com uma pessoa com bem menos bolhas. Ainda assim eu vou ter algumas, porque é a sua base, né? E vai depender também de como é que você se socializa. Toda a base sua social também faz parte de toda a base que já está registrada e que gerou e reproduziu muitas verdades dentro da C.R, tá? E que hoje trouxe para você todos os aliados da mente, fazendo você ir exatamente na direção da base familiar e da base social. Entenderam? Então, como vamos agora? Vou dar primeiro 2 exemplos. O primeiro exemplo, gente, entendam que eu sempre gosto de citar alguma coisa relacionada à Bíblia, mas isso não quer dizer que eu quero trazer religião para cá. No entanto, vou citar Neville Goddard também. Então, vamos lá. Primeiro, Abraão. Quando Deus, lá nessa história, prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma nação, qual foi a condição de Abraão? Que a proposta foi: te faço pai de uma nação, porém, você vai ter que sair da sua parentela, né? Ali, pelo texto, parece que foi uma saída literalmente, mas ela tem todo um contexto de entendimento terapêutico naquele momento. Por quê? Porque naquele momento, o que Deus queria para Abraão era justamente tirar ele da base. Se tirasse ele da base daquela cidade, de todas aquelas pessoas onde ele socializou com elas a vida inteira, ele já quebrava essa base, tá? E depois nós temos o segundo exemplo, Neville Goddard, para vocês, para quem não conhece, procure aí saber sobre a história dele ou compre os livros dele, tá? Neville, quando ele também expandiu a consciência dele e se fundiu com o conhecimento, onde de fato trouxe a elevação para a própria consciência dele, ele teve que sair da base familiar, né? Neville era um cara que era filho de padre, né? E ele teve que perder toda aquela base, sair de perto de toda aquela base social para adquirir o conhecimento.
Isso foi literalmente, mas nem todos os casos você de fato tem como se afastar é necessário, tá? Nem todos os casos é necessário você afastar totalmente da base familiar e da base social de forma literal. Não é isso que eu quero dizer. Por exemplo, quais são a base que você tem relacionada à família? Concluindo aqui, gente, toda essa base inclui nela-se as escassez, as faltas, eu tenho um lado bom, mas também tem esse lado, né? Essa base, ela inclui escassez em totalidade, tá? Faltas em totalidade e doenças e etc. Então, tudo isso é sua base, que está na base da familiar e essa base social, certo? E então, o que acontece? Para você poder sair dessa base sem precisar de afastar da sua família, que é não precisar de mudar a localização, e principalmente porque nem sempre tem como fazer isso, como eu então me desidentifico dessas bases. A maneira com que eu preciso me desidentificar, primeiro é reconhecer quais são essas bases, ok? Primeiro você vai reconhecer quais são as bases que você tem, tá? E aí a gente vai agora para Peraí, gente. Tá certo, ok. Aí agora a gente vai para... Ainda estamos aqui na base. O que acontece? Acima da base... Ah, sim, gente, estamos aqui falando... Agora eu já vou passar para isso. Ficou compreendido isso aqui? Se não ficou, então eu vou só dar uma voltada rapidinho. Tá vendo essas bolinhas? Que elas são umas maiores que as outras? Isso tudo formou o seu campo energético do lado financeiro. E isso foi construído na base familiar e na base social. Porém, essas bolinhas, que são todas as contaminações e as informações que vocês têm relacionado ao financeiro, todas essas bolinhas subiram como informação desde você como criança para a C.R, que aqui em cima, tá vendo? Já temos a C.R. Olha que o desenho é completamente diferente, porque agora a gente vai mostrar o campo disso tudo. Abaixo da C.R está aqui, ó, mais bolhas pequenas e grandes, tá? Que estão o tempo todo sendo reproduzidas pelos geradores de verdade que vinda da C.R. Então você observa que, tá vendo essa bola aqui no meio, no centro? Nesses centros estão as tuas intenções financeiras, que são totalmente puras e separadas da base. Nós, com a terapia, gente, é isso que você tem que alcançar. A base pura, que pertence só a você. Como eu vou, então, de fato, encontrar, reconhecer onde está esse campo em mim? Primeiro, nós vamos, então, desconstruir essas bases. Mesmo que você não precisa abandonar sua família, pegar uma mochila e botar nas costas e ir embora, não. Pelo amor de Deus, não estou falando isso aqui. Mas vai que você é um adulto e tá doido para morar sozinho. Aproveita, tô te dando força, vai. Entende? Mas não entendo o que eu tô querendo dizer. Então, bem no centro de toda essa contaminação, você não consegue ver e talvez nem sentir, porque no centro de todas essas bolhas estão aqui as suas intenções financeiras, que é o I.F. Eu sempre gosto de pôr iniciais e depois vocês fazem no caderno se quiserem fazerem escrevendo tudo, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei que as bolhas precisam ser umas menores e as outras maiores? Quando você fizer o desenho, você tem que ir de forma intencional apoiar as pequenas, usar as pequenas para fazer o apoio das bolhas maiores, porque é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona.
essa coisa de você olhar só para os grandes problemas é outro truque da mente para manter você exatamente nos aliados, no caminho dos aliados, que aí não vai te tirar dali nunca. Então, você pode, dentro desse desenho, pegar as pequenas bolhas e colocar as iniciais dos seus problemas financeiros e as iniciais dos pequenos problemas. E quando for coisas maiores, vocês colocam a inicial dentro das maiores. Então, você tem que identificar de fato, tá? Todos os seus problemas. Por exemplo, eu sou uma pessoa compulsiva, eu compro muito, eu devo muito sem necessidade, eu gasto muito com o supermercado. Isso tudo tem uma base. Exemplo, vamos supor que você tenha compulsividade com o supermercado. Exemplo, tá? Se você for uma pessoa muito compulsiva, isso significa que você não está dentro do supermercado gastando muito dinheiro em busca de satisfação. Você está fazendo tudo isso porque você quer uma compensação, tá? Então, de repente, você teve muita falta. Você não pôde comer aquele chocolate do jeito que você queria quando era pequeno. E hoje, porque você tem o dinheiro, você tem o cartão, você, não, eu posso levar. E eu vou levar tudo para minha casa e tudo. Isso é uma dica, mas é claro que isso se estende, tá? Isso é muito extenso. Aí, o que acontece? Quando eu tô nessa ação, eu tô de fato, gente, mas de fato, bem dentro da base. Eu estou agindo pela base. E essa base, ela me manda o tempo todo informações da minha C.R, tá? Então é preciso entender e compreender isso aqui, tá? E nós vamos, então, avançar mais um pouco aqui. Aqui ainda, acima, como eu falei, você tem as intenções e acho que eu já falei disso, né? Primeiro, exatamente, quando você aqui, bem no centro, agora você sabe, você não sabia disso, agora você sabe que no centro de todos esses problemas está escondido, contaminado, tá? Todas as suas verdadeiras intenções. Porém, nós temos um detalhe, ainda que, por isso que nós temos cores diferentes, ainda que isso esteja no centro dos seus problemas, repare que eu tenho o amarelo e o vermelho em volta, né, dessas suas intenções. O que isso quer dizer? Aqui, por mais que os problemas, que são essas bolhas, ofuscaram, né, todas as suas verdadeiras intenções financeiras, totalmente livre desses padrões, isso significa que ainda tem força tem força intensa nesse campo. Só que essa força, ela não é identificada por você. Porque como é que eu vou fazer para identificar isso aqui? Eu vou primeiro identificar as bolinhas para eu começar a permitir que elas começam a cair. Entende? Então, aí nós vamos agora, nesse momento onde você faz essa identificação, aqui, todas as vezes, gente, que você identifica, lembra que eu falei que vocês vão colocar as iniciais dos problemas dentro das bolinhas? Então, olha como que a terapia já vai funcionar em você. Quando você identifica esses problemas financeiros na família de vocês, porque nós vamos começar pela base, tá? Então você vai pegar toda a vida financeira da família de vocês e vai começar agora a ter um trabalho. Eu vou imaginar aqui quais são os problemas financeiros da minha família. Então você vai pegar todos esses problemas, quando eles forem grandes, problemas que vocês acham que para a família isso é pesado para se resolver, então bota lá inicial dentro da bolha grande, do lado da família, tá? É como se você fosse usar metade daqui para a família
e essa metade você vai usar somente para o seu campo social, tá? Aí você vai colocar aqui no campo familiar como você vê e diagnostica os problemas financeiros que tem na sua família, tá? Então você vai pôr todos eles, mesmo que sejam situações que você lembre quando você tinha... Porque eu conheço pessoas, gente, que conseguem lembrar de coisas com 2 anos de idade. Eu acho incrível, porque para eu conseguir lembrar, eu só consegui lembrar de algumas coisas quando eu fui reprocessada, tá? Então eu acho incrível mesmo, e tem pessoas que se lembram. Mas você, ainda que você tenha muitos anos, né, que você lembra disso no seu campo familiar, é interessante que você coloque isso lá, tá? No seu, as iniciais. E quando for mesmo que sejam problemas pequenos, é interessante que você identifique todo o lado da família aqui, ó, nessa base de baixo, que é onde as suas intenções financeiras estão alojadas e que você não a conhecia e que a partir de hoje você vai conhecer. Depois nós temos o campo social. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai identificar todos os problemas nesse campo social e vai começar a colocar aqui nas bolinhas, iniciando pelas menores e dando também as iniciais depois pelos maiores, ok? E é isso, então você faz essa questão, né? E logo depois, eu espero que você esteja pegando tudo aí, viu, gente? Agora nós temos uma ação depois de você identificar tudo isso aqui, tá? Agora nós vamos ter uma ação. Quando você terminar de fazer essa ponto de base, nessas próxima consciência, aí sim você vai colocar os seus menores problemas financeiros e os maiores perto da consciência aqui, tá? E quando você terminar de fazer tudo isso, o que você vai fazer? Você vai ter uma ação agora que esse será o seu próximo passo depois que você identificou todos os problemas, família, social e os seus, ok? Aí a sua próxima ação você vai construir agora, tá? Agora vamos entrar com a terapia, para mudar a visão de vocês relacionado a isso aqui. Porque vocês vão trabalhar com mente, consciência e ação física. Tudo junto, uma coisa só, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aqui nesse próximo passo aqui você vai desassociar-se de todas essas ações aqui. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vai que você, em uma dessas bolhas, você identificou que na sua família, existem pessoas, ou quase todas elas, têm o hábito de estar em dívida, tá? Estar em dívida, e de repente aquele hábito de todo final de semana combinar com a família para fazer a tal da vaquinha, tá? Para fazer o churrasco e todo mundo beber, né? Como você quer ter uma visão diferente agora, não é legal que você mais faça isso, tá? Por quê? Essa ação é uma ação completamente ligada aos aliados. Por quê? Eu sei que eu tenho essa questão das dívidas e mesmo assim eu estou enganando a mim mesma e dizendo que tá tudo bem se a gente juntar e fazer uma vaquinha para comer junto, porque temos que estar juntos. Você já observou que na maioria das famílias não se unem entre todos para pagar a dívida? Para resolver o problema financeiro de ninguém? Mas em compensação, quando se reúne todo mundo no churrasco, todo mundo passando cartão, todo mundo tá em dívida. O que isso quer dizer? Base, gente, padrão da base familiar.
e aonde não vai te fazer ter uma visão diferente disso. Então, a primeira coisa que você vai começar a fazer é desassociar, principalmente nos grupos familiares, onde envolve qualquer tipo de ação que está relacionada ao dinheiro, que você quer mudar a sua visão. Então, não esteja nesses grupos mais, entende? Estou falando para você para nunca mais participar do churrasco? De jeito nenhum. Mas vocês não precisam estar todo mundo reunido e de repente juntar. Você pode, por exemplo, se você tiver intimidade com a família, de falar e não ficar querendo mostrar uma postura que não exista, você pode fazer diferente. Olha, vamos fazer o seguinte para combinar com esse churrasco? Vamos combinar que ninguém passe o cartão. E que a gente, exemplo, então você já está tendo um olhar diferente. Vamos combinar, o churrasco é entre quantas pessoas? Caras, tem que ter o dinheiro, tem que colocar o dinheiro. Porque quando eu faço essas questões, se a família já tem dívida, ela só está reforçando mais dívidas, entende? E fora isso, eu teria outros exemplos, mas eu não vou nem trazer aqui. Acho que a gente vai ter que ficar só nesse desenho. Então, e depois disso, você vai fazer o mesmo com seus amigos, os colegas. Então, por exemplo, você vai começar a ter um olhar mais clínico, mais uma visão de mais intenção relacionado à vida financeira. Se eu estou me desidentificando de todos os padrões das minhas raízes, né, que tudo que formou a minha raiz, a minha base financeira, eu vou precisar de ter ações completamente diferentes de todos eles. Então, gente, entenda que você não está deixando de estar com a sua família, mas você não está escolhendo manter isso que está aqui, seria uma bolha pequena, entendeu? É uma bolha pequena que sustenta a bolha grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você, por exemplo, tem esse hábito, mantém esse hábito de junto com seus amigos, por exemplo, eu quero sair com um grupo de pessoas e a gente vai ter gente, a gente pode fazer esse passeio? Não, não podemos. Então vamos fazer fazer esse passeio parcelado, né? Vamos parcelar esse passeio. Isso, gente, é uma bolha pequena, porque são essas bolhas pequenas que deram suporte às grandes e são essas pequenas que tornaram as grandes. Então você precisa ter uma visão detalhada sobre a base da família e a base social, tá? E um outro exemplo que eu gostaria de dar. Eu já dei o do supermercado, né? E dei o exemplo da família para vocês aqui. Agora deixa eu ver se está faltando algum aqui. Certo. Então você agora já está tendo uma visão contrária do que a sua família faz e tendo uma visão contrária do que as pessoas que você se socializa também faz. Outra dica é você não comentar de maneira nenhuma que você está fazendo essa mudança de pensamento relacionado a eles. É melhor que você tenha ações em que você vai precisar de ter o cuidado porque eles estão totalmente identificados ainda por todos os aliados. Então eles estão seguindo aquilo ali, é tudo certo para eles. Só que se você quer ter uma visão diferente, não precisa forçar com que as pessoas precisem ver como você está vendo. Basta você mudar, que a sua vida mudando, depois o testemunho da sua vida já ensina para eles, entende? Porque eles vão te fazer pergunta. E quando começarem a te fazer perguntas, você de fato vai lá e começa aos poucos a trazer para a família, para os amigos, o que você fez que começou a mudar a sua vida. Não estou impedindo ninguém de compartilhar esse conhecimento. Deve. Eu estou falando que na hora da ação de vocês é que você precisa ter o cuidado com o silêncio. Não fica querendo robotizar as pessoas a fazer o que você está fazendo, não. Porque a transformação no momento é sua. Ela é só sua, tá? Não precisa de, não, eu não vou porque eu estou fazendo isso, não sei o quê. Simplesmente dá uma desculpa qualquer. E você está mudando a sua visão. E vai mudar muito mais. Sempre que você vê os detalhes
e conseguir fazer na direção oposta, você vai ver outros e outros e outros e você não tem noção. Talvez tenha que fazer muito mais desenhos do que esse aqui, tá? Para conseguir botar tudo e quebrar tudo. Agora nós vamos aqui falar o seguinte: além de você tá trazendo tá fazendo fisicamente essa ação, você vai ter uma outra ação que é a ação mental. Você vai fixar. Entenda bem isso, gente, que quando eu falo fixar, é eu manter isso como meu ar que eu respiro dentro da minha mente. E toda hora que eu ver que esse pensamento, essa conversa não tá lá, eu intencionamento atrago, de forma intencional, eu atrago de volta para a minha mente, tá? Então, o que você vai fazer? Enquanto você está tendo essa visão e essas ações de forma diferente, tá? Com as pessoas, família e a sua vida social, você vai começar a fixar as intenções fora do padrão da família relacionado à vida financeira, que hoje é isso que a gente está falando. Então você vai começar, tenta modificar, ainda que você já tenha sonhos aqui e intenções financeiras que tem muito a ver com a sua família. Você vai desconstruir essas intenções e voltar essas intenções como se existisse só você. Nesse momento você vai pensar de uma forma egoísta, porém de uma forma estratégica e ao mesmo tempo você vai aprender a conhecer quais são de fato as intenções que são suas e aquelas que pertenciam à sociedade e à sua família. Vou dar um exemplo. Talvez, como você convive com pessoas que todos compraram uma BMW, aí você passou a ter esse sonho com a BMW. Nem sempre esse sonho da BMW ele é seu, porque ele está no contexto social. Você já descobriu se realmente você gosta da BMW ou se de repente o seu gosto para carro é outro completamente diferente? Entende? Então nós vamos separar os seus sonhos e as suas intenções de toda a base. Entende? É separar mesmo todos os seus sonhos e intenções separadas da base. Nesse momento, mas eu tenho filhos. Nesse momento, nós estamos falando da sua vida financeira. Ainda vamos falar, você vai ter assuntos aqui que vai incluir seus filhos, mas esse é só seu, tá? E vai ter que ter somente as suas intenções. Eu vou conversar com meu marido, eu vou ver qual é a opinião que ele me dá, caso eu queira intensificar esse desejo, esse financeiro em mim. Não, você não vai pedir opinião para ninguém. Lembra que nós falamos antes disso, o silêncio? Isso precisa ser feito em silêncio. Você está agora tendo o primeiro contato com os desejos que de fato pertencem a Maria, ao João, a você. Entende? Então, esse é o momento que você vai ter um contato com você. E você vai ficar, assim, gente, vocês vão ficar perplexo quando vocês descobrirem aqui que parte dessas intenções nem eram suas. Então, como eu consigo criar as minhas intenções financeiras, já que eu vou precisar de pensar nelas e fixar elas na mente, como eu vou conseguir criar elas a partir daquilo que realmente satisfaça a mim? Primeiro, nunca crie nenhum sonho financeiro na base da compensação. Nunca use essa palavra mais na sua vida. Tá? Você não tem que ser compensado a nada. Porque você é um ser livre e não sabia disso. Tá? Mas agora você já sabe. Não busque compensações. Entende? O que você vai fazer a partir desse momento? Você vai buscar e sempre se perguntar: esse desejo de fato me traz satisfação? Porque esse é o ponto.
Você precisa encontrar os desejos que de fato e as intenções que traga satisfação para o seu eu físico. Então, mas esse desejo minha família nunca aprovaria. Te traz satisfação? E agora eu vou dar uma dica. Todo desejo, toda intenção financeira, quando ela beneficia mais pessoas, ela se torna um desejo bem mais forte quando ela é direcionada só para você. Então ela pode beneficiar mais pessoas. O que eu quero dizer? Não é falar, nossa, eu vou intencionalmente desejar isso porque de fato eu vou mudar a vida da minha família. Voltou na base. Não tem nada a ver você ter o suficiente para dar para eles. Nada a ver. Mas nós estamos agora afastando da base. É a base que te construiu. Entende? E com isso, todos os problemas pequenos estão aqui. Depois que eu conseguir colocar todas essas intenções e tenho certeza daquilo que vai realmente, de fato, me trazer satisfação, eu vou procurar trazer esse pensamento para minha mente 24 horas sem falar sobre isso, e sim trazendo isso na minha mente. E vou apenas direcionar a minha mente para as minhas intenções e permanecer no caminho oposto da base, entende? Então você vai trazer tudo isso para sua mente, todos esses pensamentos, e vai continuar tendo ações físicas, tá? Porque essas ações físicas que você vai ter, ela é aquele início, onde você vai estar todos os dias observando qual o caminho que você pode fazer oposto à sociedade que você tem hoje. Pode ser religião também, tá? A sociedade e a sua base familiar, tá? Então, eu até concordo de fazer, aqui deveria ter religião, mas na verdade não tem. Mas está incluído. Porque se você, de repente, já nasceu num campo, na religião, e lá você não aprendeu isso, então está na hora de procurar também todo o seu separado de lá. E permanecendo lá. Entende? E aí, gente, o seguinte, com essa ação que você vai ter fisicamente de fazer o caminho oposto, mais essa fixação, né, das suas intenções financeiras que de fato te traz satisfação, o que vai começar a acontecer com essas bolhas menores? Lembra que até agora eu não falei um momento de dívida? Vocês estão observando isso? Estamos falando de vida financeira. Eu não citei a palavra dívida aqui. Mas lembra que eu falei para vocês que a vida financeira de vocês se constitui em toda essa base? Quando você começa a ter essas ações mental e física, quando você, depois que você sair dessa base e você automaticamente estiver dentro da sua consciência, essa base levou informação nova para a consciência enquanto você estava trabalhando. Você estava trabalhando o físico e trabalhando o mental, fixando intenções financeiras que te tragam satisfação. Quando você chegar aqui para resolver os seus problemas, parte dos seus problemas já foram aqui, gente. Lembra que eu pedi para poder colocar os problemas menores nas bolhas menores? Então, assim que você começar a tirar essa base, você já vai começar a se conscientizar daquilo que você vai poder começar a resolver de coisas menores. E como que eu vou... Olha para você ver o que vai acontecer quando você chegar nessa consciência, que essa é ponto R. Você quase não vai ter bolha mais. Isso tudo porque você mudou a visão, mudou a mentalidade, está trabalhando na sua base, e isso começa a levar informação diferente para esse ponto R. Que ela não tem outra coisa a fazer do que devolver para a mente e pedir para que a mente reproduza com o aliado, né? E quando ela começa a reproduzir, você nem percebe você eliminando as bolhas. Então, um exemplo para você começar a destruir essas bolinhas menores. Você precisa se comprometer em começar a resolver os seus problemas financeiros
que são pequenos. Então, por exemplo, tira o olhar, como eu falei, das grandes bolhas e fixa o seu olhar nas pequenas. Elas são os apoios de todos os grandes problemas que você tem, tá? Automaticamente, quando você está nessa ação de ter ações e, ao mesmo tempo, todo o seu comportamento totalmente oposto à vida familiar e à sua base, a base familiar e a sua base social, você já vai começar a compreender que, principalmente por isso que é importante fazer o desenho, porque quando você estiver fazendo o desenho, você vai sustentar as bolhas grandes com as menores. E você vai observar que quando você começar a mexer no centro, gente, imagina, você pode até fazer essa brincadeirinha com você em casa. Consiga aí muitas bolhas grandes e começa a montar isso com bolhas mesmo, em um campo onde você pode fazer abertura por baixo. Se você começar a tirar as pequenas, isso vai fazer assim, entendeu? Vai descer tudo. Entendeu? Essa é a questão da gente começar a resolver. E por que a gente não consegue resolver isso rápido? Porque a gente não quer trabalhar a base, né? E por que quando eu trabalho a base aqui, quando eu estou trabalhando a base e não usar intencionalmente as minhas intenções que vão trazer a minha verdadeira satisfação pessoal, se eu fizer a base e não fizer a intenção, eu não estou enviando informação. Entende? Lembra que eu falei com você que a mente ela e a consciência, elas não dormem. Elas vão trabalhar enquanto você estiver descansando, enquanto você estiver no banho, ela não vai parar. E você precisa ser esperto, entende? E começar a trabalhar, botar a mão na massa para enviar informações que devolva a essa mente e a todos esses aliados uma postura completamente diferente. E quando você se der por si, na vida financeira você já não vai ter problema mais. Porque quando você consegue mexer na base, quando você chegar aqui na C.R, de fato, você já vai estar tão empoderado, porque você resolveu os pequenos problemas, que você vai enxergar os grandes problemas como se eles fossem exatamente do tamanho dos menores. Esse é o segredo, gente. Não tente fazer aquela bagunça. E lembre-se, gente, que nós, todos os países, são todos independentes. Por isso que eu falei que a localização não vai influenciar aqui. Entende? Então, por exemplo, em todos os países existe a palavra dívida. Agora, você observa quando você vê uma entrevista com o presidente, que ele é o responsável por nos dar a resposta, né, relacionada a dívidas, você não vai ver nenhum deles, de qualquer país, chegando lá e puxar os cabelos, porque ele é o responsável por trazer resposta e o país está devendo. Eles também começam pelos menores, entende? E isso vai até passar de um presidente para o outro e eles vão fazendo sempre a mesma coisa, entende? Então, só que aqui nós não é um governo, porque aqui não vai ter os braços direito mais e nem o esquerdo. Aqui é só você, entende? E eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui, tá, gente? Porque agora a gente vai ficar muito grande. E então, deixa eu ver aqui se eu conseguir dar toda a informação. Tá? Então, esse desenho 1 aqui, vocês já tiveram hoje. E vocês aprenderam como vão eliminar essas bolhas, que são os pequenos problemas. E nunca para de questionar a palavra dívida. Tenha postura. Você é muito maior do que os seus problemas, tá? Muito maior. E outra coisa, deixa eu ver se eu tenho alguma informação para trazer aqui, peraí. Ok. Então, gente, agora eu realmente finalizei esse primeiro desenho. Eu vou soltar esse vídeo, vou tentar no próximo vídeo agora terminar aqui, ó. Porque você vai ter aquelas intenções, sabe? Aquelas intenções que de fato traz a satisfação e que você vai transformá-las e desidentificá-las
das intenções familiar, das intenções social. Você vai soltar isso tudo da sua vida e vai descobrir o que de fato traz satisfação para você, tá? E aí, quando a gente chegar no próximo vídeo, você vai entender como tirar essa consciência daqui, com as suas intenções, dar todo o poder para ela, que é por isso que ela está de amarelo, e ela vai subir de fato para a consciência. Quando ela fixar nessa consciência, de fato, ela perde essa borda. Isso é no próximo vídeo. Ela perde essa borda e você tem o impacto de, sem perceber, essas intenções já está sendo a sua vida, tá? Então, gente, esse foi um vídeo longo, 1 hora de vídeo, mas se preparem, gente. Se você tiver comprometimento com isso aqui, isso pode mudar a vida. Isso pode mudar a vida. E você precisa compreender. Não precisa de você pegar a mochilinha, como eu falei, e sair de casa, não. Não é isso que eu tô falando. Abandonar a família. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que entrar no avião e sair da meu pessoal, das pessoas com que eu me socializei a vida toda, né? Não precisa fazer isso, gente. Você pode aprender a sair da base, mesmo que você não possa sair fisicamente, você pode sair da base e continuar tendo a família que você ama, tendo os amigos que você ama, mas está num caminho, num direcionamento, numa visão completamente oposta a essa base toda que você teve. Não é porque a sua avó, o seu avô te criou com aquela historinha bonitinha que aquilo precisa ser sua base. Tem que te sair daí. Tem que sair daí. Tá? Isso é quebra de padrões, isso é quebra de, principalmente aqui, padrões familiar, tá? Padrões social. Você já consegue fazer esse desarraigar, né? E vamos desenraizar as nossas raízes das raízes deles. Esse é dos padrões da minha família. Então, quem quiser e não quiser mudar, deixa eles quietos, deixam lá. Mas mude você. Mude você. E isso, de fato, vai mudar a vida financeira de vocês. Lembra aí do exemplo que eu dei de Abraão e lembra do exemplo que eu dei de Neville. Eu amo tudo que pertence a Neville. E também gosto muito da história de Abraão, sabe? Cada uma tem um contexto diferente, mas para entender essa necessidade de sairmos dessa base, as duas coisas é a mesma coisa. É só você prestar bem atenção, tá? Vamos então aqui, hoje você aprendeu aqui, identificar todos esses problemas, tá? Identificar todo esse padrão familiar e social, e você aprendeu também hoje aqui como você consegue se desidentificar de uma forma sem ajuda, sem você precisar exatamente estar num consultório, né? Você vai aprender a fazer isso sozinho. E é um trabalho, gente, que custa caro, tá? Eu conheço terapeutas que fazem esse trabalho aí por praticamente uma sessão, quase R$1.000. Então, é muito caro, tá? O meu valor chega quase a isso também, tá? E a gente sabe que é um trabalho caro porque ele tem resultado. Você está tendo em mãos, aqui, gratuito, uma forma de você começar a se ajudar. Uma forma de você começar a entender, tá? O que a terapia é capaz de fazer com a sua vida, tá bom? É isso que eu tenho para vocês, espero vocês no próximo vídeo. Desculpe, as aulas agora vão ficar um pouco maior, os vídeos vão ficar um pouco maior, mas se você fizer isso certinho, você vai ver que 1 hora de vídeo aí não vai ser nada perto do resultado que você vai alcançar. Beleza? Até o próximo.